Olá, eu me chamo Maria Beatriz Herves, sou médica veterinária, trabalho na Clínica Veterinária Mundo Animal. Sejam bem-vindos ao canal da Premier Pet. No vídeo de hoje vamos falar sobre sinomose. A sinomose é causada por um vírus. Alguns animais são suscetíveis à sinomose. Os cães, principalmente, mas alguns animais silvestres também. Não existe predisposição racial e nem de idade, mas filhotes de entre 3 e 6 meses, eles são mais suscetíveis a ter sinomose porque eles não têm ainda anticorpo que proteja contra essa doença. A mortalidade é elevada, de 50% a 90%. E como se adquire essa doença, como se adquire a sinomose? O vírus ele entra no organismo pelo sistema respiratório, através de gotículas e de aerosóis que vêm de secreções de animais infectados. Esse vírus vai atingir principalmente as tonsilas e entrar no sistema linfático e depois sanguíneo e se disseminar pelo corpo todo. Inicialmente você tem um pico de febre nas primeiras 24 horas de contágio. É o primeiro sinal. Ele não é muito característico da sinomose porque tantas outras doenças também causam febre, né? Mas é importante que nós, colegas, ao perceber um animal febril e que não tem histórico de vacina ou que a vacina não esteja atualizada, pense também na sinomose. Do 4º ao 6º dia de infecção, ocorre uma multiplicação viral. E aí esse vírus vai atingir todo o resto do organismo. Vai para o trato respiratório, trato digestivo, sistema endócrino, trato geniturinário e posteriormente ele vai para o sistema nervoso central. Então você tem sintomas que podem variar de acordo com a fase da doença. Inicialmente você tem um quadro de espirros, de tosse, secreção nasal, posteriormente secreção ocular, hiperqueratose plano nasal, hiperqueratose de Cushing, pústulas em abdômen, vômito, diarreia também é muito frequente, diarreia com sangue também é frequente. E quando o vírus atinge o sistema nervoso, nós vamos ter um quadro de encefalite. E essa encefalite, ela pode causar rigidez na nuca, sensibilidade na nuca, convulsões, andar em círculo, síndrome vestibular. Os casos mais graves que evoluem para uma encefalomalácia, o que a gente vê de diferente? Ocorre um processo inflamatório, ocorre uma infecção na parte cinzenta do sistema nervoso. Normalmente, quando ocorre isso, essa doença tem um curso fatal e muito difícil de ser tratada. Na maioria das vezes, a inflamação no sistema nervoso pode ocorrer na substância branca, pela desmineralização das fibras nervosas. Quando o vírus da sinomose atinge o sistema nervoso, isso significa que a doença já está muito avançada e também já há muitas alterações no corpo todo do paciente. Existem algumas lesões que são irreversíveis. O animal fica completamente sem se locomover, fica paralisado, vocaliza direto, já há um sinal de inflamação muito evidente em todo o sistema nervoso central. Quando chega a esse ponto, não se tem mais o que fazer. Em alguns casos, a gente opta pela eutanásia. Mas existe tratamento para essa doença se a gente detecta antes que esse vírus entre no sistema nervoso central. Esse tratamento, ele não é 100% efetivo, mas assim há uma chance da gente tratar e esse paciente responder. Para a gente detectar o vírus da sinomose no paciente, nós temos alguns recursos. É importante a gente verificar o histórico desse paciente, se esse paciente é vacinado ou não, como estão as vacinas dele, a idade, se ele é filhote ou se ele é adulto, se teve contato com outro cachorro doente que morreu. O histórico é extremamente importante e alguns exames laboratoriais também. Existem alguns testes que nós podemos fazer para detectar o vírus da sinomose. Esses testes você vai fazer dependendo da fase em que está o vírus no organismo. O tratamento é inespecífico e principalmente de suporte.
para proteger o organismo que está tão debilitado de infecções oportunistas. Então, se você tem bastante secreção respiratória, um quadro de pneumonia, o uso de antibiótico é efetivo. Imunomoduladores também são importantes. Na fase inicial, você tem uma depressão de todo o sistema imunológico. Atualmente, há o uso de alguns antivirais que tem um resultado, de certa forma, promissor. Em alguns pacientes que têm a fase neurológica evidente, o uso de anticonvulsivantes é importante. A prevenção é extremamente importante. Você isolar esse cão doente do ambiente, isolar assim, né, não manter em contato com os outros cães. Você isola e você desinfeta o ambiente. As vacinas, elas são extremamente importantes para o controle da doença. A vacinação em filhote, a gente começa a partir do 6º à 8ª semana de vida. Normalmente se faz uma aplicação e depois mais 2 reforços, com intervalo de 21 a 30 dias entre eles. Ultimamente, nós temos muito mais recursos para se detectar a sinomose de uma forma muito mais fácil do que há 20 anos atrás. Nós temos testes, façam uso desses testes. Chegou um paciente com febre? Pense também em doença viral. Isso é extremamente importante. Não esqueçam disso. Esse é o vídeo de hoje. Por favor, curta, compartilha com os nossos colegas. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários.